Aí a Aline já entrou. Olá, tudo bem? Olá, boa noite. Vamos Boa só esperar um noite. pouquinho aí para dar 7 Claro, horas em ponto tudo o bem? pessoal entrar. Tudo e por aí. Tudo ótimo também. Tava no Tá bom. aniversário virtual do meu primo. Ai, 13 adoro. anos. Minha família tá fazendo assim, todo mundo a gente faz o aniversário virtual. Tem que fazer, né? Não pode deixar Ah, passar, não não. dá para deixar de comemorar, né? E o Sim, mês-versário do Vitor é todo mês. A gente muito conecta bem. todo mundo. A gente faz isso até 1 ano, 2. Você vê, primeiro filho a gente faz até quase 2 anos. Depois, Do Léo, acho que eu fiz uns 5 meses só. Já tem bastante gente entrando, aí leva uns minutinhos pro Instagram compartilhar que a gente já tá online, né? já tá online. Uhum. Bom, mas agora acho que são 7 em ponto. Vamos lá, vamos começar? Vamos. Então, vamos lá, pessoal, boa noite. Só antes de começar oficialmente a live, só queria pedir licença. A Aline falou de aniversário para fazer uma homenagem. Hoje é aniversário da minha filhada, da Luísa. Lu, parabéns, felicidades. A madrinha te ama muito, viu? Que linda. Então era isso, linda, fofa, 17 anos, mas para Eu mim é minha vi. eterna princesinha. Não Sim. adianta, não tem jeito. Sempre Bom, é. então vamos oficialmente começar. Estou recebendo hoje a Aline aqui, estou muito feliz de te receber. Tá virando, parece que é jargão, mas eu só recebo pessoas queridas aqui. O que eu posso fazer? Tá? A Aline é uma pessoa super especial, super querida, uma pessoa que admiro muito profissionalmente como ser humano. Então, assim, estou muito, muito, muito feliz de você estar aqui com a gente. Eu também. Muito feliz. Obrigada pelo convite. E vamos Muito bom. compartilhar um pouquinho das nossas histórias, né? Isso, hoje eu queria propor a gente fazer de uma forma diferente, Aline. Eu quero que você, lógico, divida toda a sua trajetória profissional, mas eu queria que a gente focasse em dois assuntos que, na minha visão, e aí eu quero saber a sua opinião, eu acho que vão fazer muita diferença no momento que a gente está vivenciando e no pós-pandemia também, no novo normal, que é a comunicação não violenta, né? E a mediação de conflitos. Então eu queria que a gente falasse um pouquinho mais sobre isso. Tá bom, vamos lá. Beleza? Então vamos Sim, lá, vamos começar. Vamos começar do começo. Aliás, essa pergunta veio para mim pelo direct, do porquê você escolheu direito. Quais que eram as características que a Aline tinha e que te direcionaram? Não, acho que é direito que eu devo escolher. sim. Na verdade, a minha história, meu pai era advogado. Então, por alguns momentos da minha vida, eu até achava que talvez seria por isso que eu quisesse fazer direito, né? Mas não, na verdade, eu sempre fui meio justiceira, tenho um coração enorme, adoro defender os outros, tomar partido das coisas. Então, acho que essa característica desde sempre foi muito inerente para mim. Só um minutinho, Léo. A mamãe tá fazendo uma live com a tia Marília. Tá, Ana Clara. Desculpa, gente. Meu marido tá Imagina, numa reunião, pandemia, né? Não pandemia, tem como. e esse horário da noite não seria diferente também. Que o Fábio tá em reunião, desculpa. E desde pequena, Imagina. Marília, desde 11 anos, eu vendi Avon com a minha avó. Então eu falo que eu aprendi a Olha só. negociar com essa idade, né? Eu não sei se as pessoas compravam porque eu vendia bem, ou se elas compravam porque achavam bonitinho, uma menina de 9 para Aham, 10 13, anos. aham. Era de 9 para 10, meus tios falam. E aí, desde sempre eu gostei. Aí acabei fazendo direito, tá? E aí, depois disso, fui advogada de escritório por 7 anos, mas sempre fazendo acordo. Nossa. Parece que quando você vai lembrando, e outro dia eu dei uma entrevista sobre isso, parece que sempre acordo e essa parte, mas não tinha um foco de mediação, tinha um foco de Aham. recuperação, de evitar processo judicial que sai muito mais caro, como a gente vem ver por aí. E aí, Uhum. depois, em 2007, eu fui para a empresa. E aí, depois disso, eu fiquei até 2016. Aí eu fui para a Redcard, depois para o Itaú, No corporativo, jurídico, sempre no jurídico. jurídico. Sempre Uhum. jurídico de empresa. Só que eu tive a sorte de trabalhar em jurídicos que eram mais flexíveis. Não tinha muito aquele lado arcaico. E mesmo os escritórios que eu trabalhei, eram escritórios, eu dei sorte, mais modernos, que já tinha acompanhamento processual já um pouco Uhum. mais informatizado, porque os escritórios acabaram Uhum. demorando um pouco mais para investir, porque é tudo muito caro para escritórios pequenos, né? E aí eu acabei que fui em 2007 para a empresa e desde então eu fui responsável pelo contencioso, que é aquela parte do direito que vê os processos judiciais mesmo. E aí Tá. sempre gostei de políticas de acordo,
sempre fui focada nessa parte de acordo. E depois, quando eu fui, o Itaú fechou o capital da Redcard, acabei indo para o Itaú e tive a honra de participar de um projeto que a gente chamava de projeto de mediação, mas isso era 2013, nem tinha lei de mediação, nada. Nossa! Mas era mais pauta concentrada, formas de mostrar como resolvia os problemas do cliente, tal. Então eu tive uma visão, na verdade, 360 graus disso, tanto do lado de escritório... Sobre mediação. Sim. Legal. E do lado de empresa. Aí veio a lei de mediação em 2015. Então, a gente acompanhou bastante isso pela Febraban, as subcomissões lá de meios extrajudiciais de solução de conflito. Então, eu tive o prazer de estar em várias audiências públicas antes da lei. Então, isso foi bem bacana. E aí, quando eu fui desligada do Itaú em 2016, não fazia mais sentido na minha vida deixar a mediação. Não porque segui. Eu tinha vivido um monte de coisa de negociação, um monte de coisa de acordo. E dessa desjudicialização que a gente falava bastante na época, que a Senacom da época, falava muito, que era o Flávio Caetano, da estratégia da não judicialização. Então, a gente tinha várias pautas para evitar ações judiciais. E aí, cada vez mais apaixonada nisso, em 2017, eu acabei resolvendo empreender nessa área de mediação. Sim. Nossa, que legal. Nossa, que história. Eu não sabia. Essa foi uma curiosidade que eu não sabia, que você já tinha trabalhado com mediação lá no começo. A gente fala tanto, conversa tanto. É que naquele começo era mais, até para as pessoas que estão nos assistindo, era mais negociação e conciliação, porque era muito focado no acordo, né? E era sempre voltado para resolver o conflito ali. Na mediação, hoje, a previsão legal que veio na Lei de Mediação e no Código de Processo Civil é que as partes na mediação têm um terceiro que ajuda as partes a entrar no entendimento. É facilitação de diálogo. E aí, junto, as partes vão construir soluções que podem ou não ser acordo. Então, essa é uma diferença um pouquinho... A diferença é essa. Mas uma boa mediação, ela pode ser uma negociação assistida, que você faz usando técnica. A origem é a mesma, né? Exatamente. Exatamente. A origem é a mesma. Só que aí a gente usa as ferramentas de mediação hoje numa negociação. Então, hoje as conciliações, elas acabam ficando melhores, né? Porque as pessoas usam essas estratégias. Então, é bem interessante que eu falo que às vezes tem muitas mediações que são negociações assistidas. Porque é você fazer uma negociação com ferramenta de mediação. Com alguém, que conheça isso. Não deixa de ser uma negociação, é isso. Sim, exatamente. Nossa, que legal. E você falou lá de trás, só recuperando um pouquinho do seu início de trajetória. Você falou bastante sobre, eu trabalhei 7 anos no escritório. E, aliás, é uma dúvida que eu tenho. Você acha que todo mundo que faz direito deveria passar por escritório e advogado antes de seguir qualquer carreira? Então, eu até tenho vários profissionais de direito que não passaram por escritório, tá? Hoje em dia, as faculdades de direito no Brasil são muitas. A gente está falando que no Brasil tem quase 1.500 faculdades de direito e no mundo tem 1.400. Então, a gente tem muito advogado, a concorrência é grande e, infelizmente, poucos são os escritórios que conseguem dar uma condição melhor para os advogados, né? Então, muita gente, às vezes, busca um meio corporativo ou concursos, ou muitos advogados atuam em outra área, justamente por essa situação de ter que procurar algum lugar que ganhe um pouco mais, né? Mas, para mim, na minha carreira, fez toda a diferença ter passado por escritório, tá? E eu tive a sorte de trabalhar em escritórios grandes, então foi muito interessante. Escritórios que davam participação em acordo. Então, escritórios que pensavam um pouco, apesar... Porque é difícil, escritório a gente não tem relação, não tem vínculo empregatício, a gente é associado. E isso é normal, tá? Não tem nenhum prejuízo nisso. Escritórios maiores já têm um plano de carreira, já estão buscando organizar melhor isso. Entretanto, assim, a experiência de escritório ela é muito engrandecedora porque você está ali no dia a dia, né? Então, acho que isso me fez uma profissional melhor quando eu fui de empresa e hoje me faz uma profissional melhor quando eu contar um pouco do que eu faço, que eu também posso atender escritórios hoje na minha Câmara. Então, eu acho que traz uma visão interessante. Mas eu acho que não tem prejuízo porque hoje é tudo muito mais moderno, sabe? Os jurídicos... Não é necessário, mas é uma formação que ajuda depois a pessoa a seguir um caminho mais ajuda e aberto, ela é mais né? rápida, porque eu acho que quando, às vezes, para você entrar no mercado rapidamente, eu acho que faz todo sentido ir para um escritório, porque tem escritórios ótimos para você aprender no começo, até porque para você ir para um jurídico de empresa, você tem que conhecer algumas coisas, né? Mas eu acho que hoje está bem dinâmico o mercado, as pessoas estão se aperfeiçoando cada vez mais, então isso permite com que elas consigam eventualmente prestar concurso, ir para a empresa, tem um estágio para concurso.
Então, inevitavelmente, a gente tem que passar, sim, por um escritório, pelo menos por um período, quando vai prestar concurso também. Legal. Legal. E aí você falou que você decidiu empreender, enfim. Você falou, já não dava mais para não trabalhar com mediação, mas você não pensou em trabalhar em outro lugar. O que foi o bichinho do empreendimento ali que te mordeu? Então, como eu saí na verdade foi corte, não foi por mérito, nada, eu tive a oportunidade de fazer o outplacement, que foi a coisa mais importante da minha vida, Marília, porque eu nunca imaginei que isso existisse da forma que existia. Então, até janeiro de 2017, eu realmente saí em novembro, então eu curti os 3 meses que eu tinha, porque era 9 anos, então eu tive 3 meses de aviso prévio, eu curti, eu virei literalmente mãe, eu acompanhei as crianças em tudo e eu gostei disso. E o momento também favoreceu, porque você sai, você fica meio perdida, né? Tem um luto, né? Porque apesar de você saber que isso pode acontecer sempre, eu tinha acabado de voltar. Eu voltei de licença maternidade, aí fiquei mais 6 meses depois que eu saí, então entrei naquelas estatísticas. 2016 foi um ano duro, não sei se todo mundo se lembra, de muitos cortes, né? E aí, sinceramente, hoje foi a melhor coisa que me aconteceu, mas naquele momento você fica meio desesperado, assim, mas o que eu vou fazer da minha vida? E aí eu mergulhei nesse luto para entender as coisas. E aí isso foi muito positivo, porque você vai entender depois, a gente volta depois de ter filho muito melhor, muito mais eficiente. Dá tudo mais certo. Você é muito melhor profissionalmente depois que você vira Produtividade. Sim. Não, não que quem não seja não é bom, mas a gente consegue. É isso que eu quero dizer. A minha colocação é desse lugar de que mãe consegue dar conta, ser executiva, ocupar um cargo, uma posição interessante, ter gestão de projetos relevantes, pessoas. Isso é totalmente possível, tá? Mas aí, quando eu comecei o outplacement, acabou que você tem várias, não sei se você já teve a oportunidade de fazer, mas você tem várias workshops que você pode ter acesso. E aí eu fiz esses de empreendedorismo, fiz de LinkedIn, fiz tudo que era possível. Fiz várias entrevistas, quase fui em fevereiro para uma vaga. Só que aí quando me apresentaram uma vaga que tinha 37 pessoas, era contencioso puro e não tinha nada a ver com mediação, aí eu comecei a pensar, e não só mediação, não é que eu queria só mediação, mas eu queria uma chance de poder mudar alguma coisa e fazer a diferença, mas não era uma empresa que estava pronta. Aí eu conversei em casa e aí a gente começou a avaliar, eu queria tentar mais um pouco, tal. Aí foi isso que aconteceu. E aí eu abri uma empresa, que era Aperfeiçoar, que era só treinamento e consultoria nesse primeiro momento. Aí só a partir de... não foi direto a Target? Não foi. Olha só, outra curiosidade que eu não estava sabendo. A Target, na verdade, já existia. O Vitor abriu a Target em 2016, tá? E aí, em agosto de 2017, que eu encontrei o Vitor, comecei a fazer alguns projetos com ele, porque até então eu dava treinamento para as empresas, falava de mediação, de desenho de solução de conflitos, mapeamento, como evitar o conflito na empresa. E aí eu indicava, olha, é interessante aqui que você tenha uma câmara parceira, que você use o consumidor.gov, que você use cuidado com as redes sociais, todos aqueles cuidados que a gente faz dessa consultoria. E aí eu indicava algumas câmaras, tá? E aí eu comecei a falar com ele, indicar a câmara, aí conheci a Brarec, e aí que começou tudo, mas eu fui mesmo para a Target, aí acabei indo para o escritório do Vitor antes, numa área de mediação, criei uma área de mediação no escritório, mas aí a partir de maio de 2018 que eu fui para a Target efetivamente desse modelo. Aí agora 2 anos, a gente está saindo do momento, passando para o momento bom, que está ficando já de cases nossos, já reconhecidos. Sim, nossa, maravilhoso, maravilhoso. Tem uma trajetória ainda aí. Mais uma... E olha, você tocou num ponto que eu até queria fazer um gancho. É a 5ª live que eu faço aqui no Caminho de Carreira, né? A gente já fez 4, né? Começamos lá em maio. E nas 5 a gente fala sobre o mesmo ponto, o autoconhecimento. Como a gente olhar pra gente, descobrir a verdade do que, cara, que me move mesmo, que faz sentido? Qual que é a verdade do meu coração? O que faz sentido? Faz toda a diferença. Você poderia ter aceito a vaga. Você poderia ter ido para um lugar e estaria lá até hoje, não teria feito tudo que você fez. Então, assim, mais uma vez, gente, você tá chato, toda live a gente fala disso, mas é fundamental. E um olhar para você mesmo, né? Porque, e aí depois eu vou te contar como comunicação não violenta entrou na minha vida, tudo isso, e aí você vê que tudo é autoconhecimento. Vai ficar até chato quando a gente for falar de comunicação não violenta, porque é exatamente isso. Você parte de um lugar
que você, na correria do dia a dia, a gente às vezes vai cumprindo o que tá ali, né? Que a gente sempre Mecânico, né? vai no Vamos dia a indo. dia. E aí, como diz a Lígia, o que as atividades repetitivas as máquinas vão fazer. Então, nós, É isso. advogados, se a gente não cuidar para que não fiquemos só nos prazos, nos fazendo os prazos, a gente tem que ir lá despachar, a gente tem que fazer esse diferencial de relacionamento com o judiciário, de fazer memoriais, de fazer agravo, e de se colocar, que essas são várias coisas que os advogados que estão aí me entendem, que a gente tem que pôr a cara na rua. Porque as empresas já vêm com diretrizes próprias, a gente não tem muita autonomia, hoje a gente tem várias plataformas de preenchimento de petições padrões, então o massificado hoje, aqueles processos repetitivos, ficou mais fácil gerir. Então a gente acaba tendo que se reinventar. Então os advogados estão nesse momento de se reinventar. É isso aí. E se não se reinventar, realmente é o que você falou, fica para trás mesmo. Vai porque... ficar. E aí, tanto na parte de tecnologia, quanto na parte de também de treinamento, de conhecer, né, Marília? Porque muito que a gente tem feito, e agora na Target a gente está com uma frente importante que a gente vai começar de advogados, que é o advogado conhecer, porque esse caos que vai ficar o judiciário maior do que está, aí só fazendo um gancho rápido, os advogados têm que ter ideia dessas multi-opções, né? Porque você vai chegar para mim e vai me contar um problema, eu posso te falar, Marília, não, eu vou entrar com uma ação, ou Marília, vamos tentar mediação? Vamos tentar entrar em contato? Vamos tentar uma negociação? Porque você vai ter acesso ao seu direito da mesma forma. E aí, a que custo você vai ficar esperando um judiciário e até um ato social, né? Porque você vai ficar judicializando e a energia de uma judicialização. E na mediação, Marília, até entrando um pouquinho, as pessoas juntas constroem a solução. Então, hoje a gente tem indicadores... Sim. É ganha-ganha, né, Aline? Ganha-ganha. É isso que é o mais interessante. E você vê que os índices que a gente tem acompanhado com todas as câmaras do mercado, quando é feita a mediação, 98% dos acordos são cumpridos. Por quê? Porque as pessoas construíram. Então, quando você faz junto, isso tem toda a diferença, né? Que legal. E você, só uma outra curiosidade que eu tenho, acho que a maioria das pessoas aí tem também. O mediador, ele precisa ser formado em direito? Como é que é a formação em mediador? Não precisa. Essa é a boa notícia, que a multidisciplinariedade que a mediação traz, porque ele só precisa ser formado há 2 anos em qualquer faculdade de ensino superior, Marília. Então é bem interessante, é um campo vasto. Eu adoro mediadores que não sejam advogados. Eu acho que o advogado tem que conhecer. Mas eu acho que o advogado, às vezes, pode ser um pouco mais tendencioso. O advogado que é mediador, eles são brilhantes, mas eles têm muito mais trabalho. Eu falo por mim. Porque como a gente tem um conhecimento legal, exceto se eu não conhecer o assunto, mas normalmente a gente tem que buscar um lugar do vazio, que é um lugar neutro. Porque você não pode se envolver lá. Você tem que, na verdade, garantir que as partes conversem, que tem esse diálogo, né? E aí, com base nisso, a gente vai partindo. Então, assim, eu estou num projeto agora para advogado. Então, o advogado ele tem que conhecer quais são as opções, as multiportas que a gente fala, de soluções de conflito. Quais são as alternativas que não o judiciário? Então, tem a mediação online, tem a mediação presencial. Aí eu estou até avançando um pouco do que a gente discutir, mas aí você pode ir perguntando aí, ver o que você quer. Estava passando exatamente pelo... Eu queria muito saber disso, da formação, das habilidades. Qual que é a habilidade? Você já falou bastante de negociação, acho que essa é a primordial, né? Sim. O mediador que não souber negociar não dá. O que mais que o mediador precisa ter? Então, a negociação, na verdade, a gente precisa tomar bastante cuidado. A mediação do Brasil, existe um curso, o mediador tem que fazer um curso do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Então, esse mediador de qualquer área... Para ele atuar na justiça em câmaras privadas credenciadas, aí o que é câmara privada credenciada? A Target, por exemplo, é credenciada ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, eu tenho algumas regras para cumprir, para estar credenciada lá, e os meus mediadores também, tá? Então, ele exige uma qualificação técnica, e esses mediadores também são vinculados ao judiciário. Então, isso é interessante porque todos os termos que a gente faz na Target, ele pode ser homologado se a parte entender que gostaria. Se não, não. Entretanto, aqui a gente tem que fazer uma ressalva que os termos não precisam ser homologados, porque é um título executivo extrajudicial. Até para a gente evitar lotar o judiciário. Tá? Que é a intenção, né? Que é a intenção, exatamente.
Tudo bem que essa homologação das câmeras, ela é mais rápida, ela é totalmente online, mas a gente quer evitar. Eu sempre prego isso com os clientes, evitar ao máximo ter que homologar, porque a validade é igual. Um acordo não cumprido, eventualmente, ou um compromisso firmado numa mediação, ele pode ser executado como se você tivesse uma sentença executando. Para quem conhece o processo, você pegar e executar. Então, vale muito a pena. E hoje, o judiciário está mandando para as câmaras privadas, e desde 2015 tem um artigo do CPC e a própria lei de mediação, do Código de Processo Civil, que fala que as partes têm que ir na mediação. Ela não precisa estar lá, porque é um ato voluntário. Mas você tem que ir numa audiência de mediação, se atendido os requisitos do artigo de mediação. Então, por que não ir na mediação antes? Principalmente nesse momento que a gente está vendo de tanto aumento, principalmente no trabalhista, saiu ontem que aumentou 500% as ações trabalhistas. Então, o trabalhista também a gente pode fazer nas câmaras privadas, um termo de compromisso arbitral, termo de conciliação, e também é possível fazer. Então, assim, tem uma ampla gama de atuação. A característica principal do mediador, na verdade, é ele ter feito esse curso, e esse curso é baseado muito nas técnicas de negociação de Harvard, né? Então, aquele livro Como Chegar ao Sim, o livro Conversas Difíceis, Mais que Vencer, é bem baseado em princípios, que é você buscar exatamente quais são os interesses que estão lá por dentro daquele assunto, não só o que está aparecendo na ponta do iceberg. Exatamente. E aí separar as pessoas do problema, que eu acho que é o mais difícil, né? Porque quando você está envolvida num conflito, a gente fala que se esse conflito começa a se potencializar, porque hoje até me fizeram uma pergunta ontem, em que momento eu devo procurar mediação quando eu estou vivendo um conflito? Ah, legal. É isso aí. Em que momento? Isso é importante. O momento, pra gente, o melhor seria preventivo, Marília. Eu vou te falar bem da verdade, assim, no começo. No começo. E isso serve para a empresa ou com a gente pessoalmente também. Principalmente nesse momento que a gente está vendo, a gente tem renegociado contratos de aluguéis, a gente tem renegociado assuntos de condomínio, de escola. E tudo que você vai antes, aquele conflito que a gente fala, a espiral do conflito, ela ainda não aumentou. Então, o que a gente consegue? A gente tem mais vantagem, porque as partes não estão em atrito, né? O atrito é pequeno e você consegue trabalhar melhor. Mas sempre a gente tem que usar dessa técnica de negociação, desse lugar do vazio, empatia, que é uma palavra que está super na moda e que cabe muito aqui, Marília, porque a empatia, a gente tem que tomar cuidado, porque não é estar no lugar do outro, mas é enxergar pela ótica do outro, na perspectiva dele, né? E aí você pode ser empático e assertivo ao mesmo tempo. Eu posso entender o seu problema, mas eu não vou concordar com você. Mas é isso que o mediador tem que ter, essa empatia, a escutativa, que está muito em moda, né? O interesse genuíno no outro, né? Que eu acho que isso... isso é importante também. É importantíssimo, você tá ali por inteiro, né? Então, o mediador você tem que se desvincular de você, né? Tipo, da minha... Exatamente, você falou, da minha opinião, vazio, né? Do meu. Exato. Eu gosto muito. Porque você não tem que ter sua opinião, né? E a gente sempre tem, né? Tudo que a gente faz, a gente sempre olha pela experiência que a gente teve anterior. É meio natural do ser humano, né? Tudo que eu vou chegar à conclusão é alguma coisa que eu tenho, é alguma coisa que eu passei da minha vida. Nós nos refletimos no outro quando a gente está criticando, julgando. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, principalmente também na mediação. Porque se você se colocar nesse lugar indevido, você pode prejudicar tudo e não cumprir o que a mediação veio para fazer. E uma outra coisa que eu gosto muito de uma habilidade que eu destaco é a capacidade do parafraseamento. Aí, o que é isso? É você, depois que ouviu a parte, você falar para ela, salientando os pontos principais, não mudando, mas falando de uma outra forma, para que ela ouça o que ela mesma falou. E vou te falar que essa é uma experiência incrível, Marília. Isso serve para qualquer coisa da nossa vida. Hoje eu aplico isso em reunião, em ata de reunião. E aí fica a dica para as pessoas com clientes. Porque você... Muitas vezes você chega numa situação, eu já tive situações que a pessoa... Não falei nada disso. Eu falei, não. Não é nada disso que eu falei. Eu falei, então, você quer falar novamente? Mas claro que ela falou, porque eu ouvi, né? Mas aí você fica de uma forma sutil e você vai construindo isso. Uma outra coisa é o rapport, que a gente fala, que é a confiança, né? Você estabelecer essa confiança, que é por meio da empatia mesmo, do interesse genuíno. Eu acho que as principais são essas, mas tem inúmeras habilidades que a gente podia destacar, porque é mais rápido a mediação, ela é célere, ela é confidencial,
ela é Não, os imparcial, benefícios são, assim, inúmeros, né? inúmeros. Eu falo, nossa, depois que eu conheci isso, que eu fui começar a pesquisar a Sim, quantidade, quanto que isso ajudou na desjudicialização, quanto sim, de diminuição de casos que a gente tem, o benefício, eu sinceramente só vejo benefício na mediação, sim. não tem nada, não consigo achar um ponto negativo, não sei se você tem. Eu, Não, particularmente, já parei para pensar, não vejo malefício nenhum não, eu acho que na é só a mediação. gente ter o acesso dessa cultura. Por exemplo, essa live que a gente está fazendo e todas que eu venho fazendo também, é dar esse acesso para as pessoas a essa cultura. Conhecerem, né? É Não é que verdade. a gente quer que a pessoa não vá para o judiciário, ela pode ir para o judiciário, mas para os casos que a gente não conseguiria resolver, por exemplo, em mediação. É porque tem Uhum. situações que não dá, não é tudo que é possível, né? Sim, 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 Mas sim. nesse momento, principalmente, a gente tem que destacar que várias pessoas querem continuar com seus clientes, com as suas relações contratuais. Ninguém quer brigar com o cliente, ninguém quer deixar de pagar a escola do filho. Então, cabe muito nesse Exato. momento a mediação. E é isso que a gente tem falado, Sim. a comunicação, a proatividade das empresas em procurar as partes. Então, tudo isso é um caminho que a gente vai percorrendo que evita o conflito lá na frente. Sempre foi importante, é isso que eu queria falar também. Não é a momento de pandemia que agora é importante a mediação. Sempre foi. A lei, Sim. como a Aline já dividiu com a gente, já é antiga e tal. Antiga não, nova, relativamente nova quando a É, gente fala 5 anos, né? é nova. Mas, 5 anos. Mas já é algo que vinha se construindo. Mas nesse momento específico, por isso que eu quis abordar esse assunto bem para todo mundo conhecer, eu acho que assim, ó, vai ser fundamental. E eu queria ouvir você por isso, sabe? Sim. Tem uma pergunta aí falando que no caso de sucesso da mediação, Isso. se é. Então, a mediação ela não precisa ser homologada pelo judiciário, tá? A Câmara de Mediação credenciada, ela já cumpre os requisitos, seus mediadores também, então gera um título executivo extrajudicial. Então, não havendo Uhum. cumprimento de algum dos compromissos firmados ali, sejam eles financeiros ou obrigação de fazer, ou que ficou combinado no termo de mediação, isso pode ser executado, tá? Então, não há necessidade de homologação no judiciário, tá? Eu acho que Legal. Você já tinha é falado, bom mas aí veio frisar, uma isso você já tinha pergunta. falado, mas é bom frisar porque até para as pessoas que estão conhecendo agora, que nunca tinham ouvido falar em mediação, Sim, que não, aliás, que às vezes não são advogados, não conhecem, então é importante saber que é muito menos burocrático do que o que a gente imagina. Muito legal. exatamente. Show. O outro assunto, Aline, que eu queria que você explorasse bastante também, que eu acho que está dentro desse, né? Sem dúvida nenhuma, mas que eu Sim. acho que é super importante a gente falar, é a comunicação não violenta. A gente está passando por um momento aí, e eu vejo, tenho conversado com várias pessoas, que as relações estão mudando completamente, né? Sim, As relações dentro de casa, né? Que com pessoas que são da nossa própria família, que estão isoladas junto com a gente, e que às vezes a gente não tinha chance de conhecer a fundo, ou de sim, né, de compartilhar, sei lá, a limpeza da casa, enfim. Então a gente está passando por um momento de estabelecer relações diferentes com essas pessoas e relações virtuais com outras que a gente via todo dia. Enfim, as relações estão mudando muito. Então acho que é super importante, eu queria que a gente abordasse um pouco da comunicação não violenta. O que é a comunicação não violenta? É um método? A gente ouve falar bastante, mas eu queria entender um pouco mais de onde veio, de onde nasceu, enfim. Saber um pouco mais aí de comunicação não violenta. tá bom. A comunicação não violenta, ela surgiu, existe um livro que chama Comunicação Não Violenta, do autor Marshall Rosenberg, que é um psicólogo americano, que ele estudou, na verdade, por que as pessoas agrediam as outras verbalmente. Então, essa violência vem de violência verbal, tá? Então, só um parênteses Uhum. para a gente falar que a gente está falando de violência verbal. Na minha visão, a comunicação não violenta, na verdade, ela é uma forma da gente se comunicar melhor. Né? Então, é você co-criar com o outro uma ponte. E aí, essa ponte vai Uhum. muito... quando você tem um desentendimento, você tentar separar... E aí, voltando um pouco lá naqueles princípios de Harvard de negociação, é você separar a pessoa do problema. Né? É buscar muito o que não está sendo dito na comunicação não Uhum. violenta. E a comunicação não violenta, ela é representada por 2 animais. Então, a girafa, que é uma Uhum. comunicação pacífica, que é o maior mamífero que tem o maior coração, né? Ela tem um pescoço longo para ela enxergar lá na frente, né? Ela tem orelhas grandes para ouvir melhor, né? Então, ele Uhum. simboliza isso. E ele simboliza o outro animal, o chacal, que ele é um animal violento, né? Então, que Uhum. ele simboliza que você
o autoconhecimento que ele prega é que a comunicação não violenta, pela ser perfeita, você tem que saber, não é que sempre você vai ser boazinha e sempre você vai ser a girafinha, o papel do pacífico, amoroso, tal. Mas ele explica assim, que quando você sempre fala em primeira pessoa com as outras pessoas, isso surte algum efeito, né? E aí, como falar em primeira pessoa? Por exemplo, quando eu tô te pedindo alguma coisa numa demanda de trabalho, por exemplo. Marília, eu preciso que você faça um relatório para mim para amanhã. Muitas vezes, se eu te peço às 7 horas da noite, você vai ficar imaginando, nossa, a Aline ficou com isso o dia inteiro e só agora que ela tá me pedindo. E aí, o que você deveria fazer? Por que você tá me pedindo agora? Né? Aí eu falo, olha, porque eu acabei de receber o e-mail. E aí ninguém vai embora chateado com o gestor, ninguém vai embora com nada e entende o que está acontecendo. Que é muito pro autoconhecimento, porque você tem que estar bem. Porque senão uma pessoa pensa, tá pegando no meu pé, tá mandando para mim tarde da noite. Né? E quando tem um monte de demanda também. Você tem 10 demandas, seu chefe vem com mais uma. Aí você fala, olha, eu tô entendendo que para você, falar da primeira pessoa, eu tô entendendo que para você é mais importante que eu faça isso, então eu estou deixando de fazer isto, isto e isto. Então é uma forma de você se comunicar a partir do eu. É você usar sempre a primeira pessoa, porque você quebra qualquer conflito. Eu estou entendendo isso, eu estou sentindo isso. E não é uma coisa leve, isso dá para aplicar profissionalmente tranquilamente. Tá? Isso é muito fácil, é você sair do automático. Porque quando você está falando com alguém e está despachando, você está lá digitando, né? Pessoal do lado falando. Pode falar. Mas aí você tem que transformar, na verdade, conflito em cooperação. Então, o que a pessoa pode te ajudar e como você pode ajudar a pessoa, né? E aí vai muito no que a gente falou, tá muito ligado a ferramentas de mediação, que é a escuta com qualidade. Porque vale muito a pena, isso eu tenho feito treinamentos em empresas, depois eu fico acompanhando por uns meses depois para ter o feedback. O interesse genuíno no outro, que a gente está usando muito isso nesse momento, e vários gestores que eu recebi nas minhas lives também, eles falam que hoje eu pergunto como está você, mas eu espero a resposta. Eu espero a resposta. Diferente do que... Só um minuto, não tem mais. Pede pro papai. Hoje tá difícil, desculpa, viu, gente? Que eu nunca faço esse horário, eles não estão acostumados que eu faço à noite. Desculpa mesmo, viu? Fica tranquila, fica tranquila. Daqui a pouco põe o Léo aí pra falar com a gente, Ana Clara. E aí, essa conexão de sair do automático, de transformar os pedidos de uma forma cuidadosa, que vai muito por esse autocuidado. Porque muitas vezes, mas você passa você não escuta alguma coisa que a pessoa te falou, vai ter um retrabalho. E começa a legal que você tá isso. tocando... É legal que você está falando que o papel são das duas pessoas. A comunicação violenta não está só em mim. Não. É como eu falo, é como a pessoa, principalmente como a pessoa escuta. Não, mas é também, né? Como você fala. Porque o que ele prega? Ele prega que quando você fala a partir de você, e você tem um autocuidado e um autoconhecimento, que nada vai te atingir. Então, eu nunca vou pensar que você me pediu um negócio 7 da noite... ou que você me pediu um negócio agora e você tá de sacanagem comigo porque eu não tenho nada contra mim. E aí a gente tem muito esse negócio essa maneira de perseguição. Quando a gente eu fui, gente, 10 anos de empresa. Eu sei também que muitas vezes eu achava várias coisas. Se eu tivesse conhecido comunicação não violenta, teria sido muito melhor. E até hoje, em alguns momentos, eu até discuto às vezes com o Vitor, com o Davi, eu falo, gente, mas o que você está querendo dizer? Mas às vezes você leva pro pessoal. Eu fazia isso bastante e falo que às vezes não sou perfeita, às vezes acontece ainda. Só que aí você tem que respirar e ter esse autocuidado. Perceber. E é muito da dimensão do eu, porque a comunicação não violenta, ela fala que primeiro você tem que ter a observação. Então, o que você está sentindo, o que você está ouvindo? Depois, como você se sente? Aí é o sentimento. Ela divide em 4. Observação, sentimento, necessidade e pedido. Estou falando bem rapidamente, mas depois eu posso disponibilizar para você. É um treinamento gigante, eu sei, mas eu queria isso, só para dar algumas dicas para o pessoal começar já mesmo a prestar atenção. Exatamente. E aí, qual que é a dica que eu acho que vale muito? É você tentar, quando você vai pedir alguma coisa para alguém, você percorrer isso. Por exemplo, o que eu quero com isso? E o que a pessoa pode sentir? Qual que é a necessidade dela? E aí, qual que é o pedido? Por exemplo, Marília, eu tô te pedindo agora, eu sei que você tem filho, que o Vitor tá te esperando, que o seu esposo tá te esperando, eu sei que hoje você tem aula de inglês, por exemplo, mas só você pode fazer esse relatório para mim agora, porque a gente acabou de receber um e-mail
E só você conhece isso. Eu posso contar com você para fazer isso para mim agora? Então, você vê como Não há é diferente? diferença. Uhum, nossa, completamente. Você Isso não explicou, demora. né? Isso não demora. Isso não demora muito. Porque vira um método. As pessoas, eu até no começo, quando eu aprendi bastante até com a Juliana Poloni, eu falava assim, nossa, mas aí eu vou ter que pensar qual que é a observação, qual que é o sentimento, qual que é a necessidade, qual é o pedido, mas isso vira automático. Porque É treino, né? Exatamente, porque hoje a gente vive no nosso dia a dia num paradigma da dominação. Eu sempre já vou fazendo algum julgamento, algum juízo, ela não vai fazer isso, porque não sei o quê. E aí, pseudo-sentimentos, eu sinto que ela ficou chateada, você fica preso em estratégia, e quando na verdade não precisa, porque a gente pede as coisas, a gente já pede meio com exigência. E ele fala muito no livro que a gente tem que aprender a pedir e deixar o outro falar se ele vai fazer ou não. Isso para relacionamento de casa faz todo sentido. Você vai ver quando você voltar a trabalhar que você vai ter que dividir tudo com seu marido. Só que você tem que saber, assim, ele vai trocar a fralda, ele vai dar comida, só que ele vai dar do jeito dele. E tá tudo bem. Porque não tem que ter dominação, tem que ter cooperação. Então, isso eu aprendi muito depois. Eu acho que acho que todo mundo deveria saber um pouco de comunicação não violenta. Porque você passando por esse momento assim, o que você está vendo, ouvindo, sentindo? O que você sente a partir disso? Qual que é a sua necessidade ouvindo isso? Para a resposta também, a mesma coisa. Quando você fala, não quero que você faça reunião sozinha com o cliente. Como que eu me sinto se eu ouço isso? Ela não confia em mim. Ou, por exemplo... E guarda isso para você, né? Guarda isso para você e não fala, né? Não fala, sim. Eu tenho um exemplo de logo que eu abri a minha consultoria lá em fevereiro de 2017, eu fechei um projeto. Aí eu cheguei em casa e contei para o meu marido. Nossa, fechei. Ele, guarda. Aí eu fiquei meio assim, aí eu tava começando a ler o livro, começar a entender, fazendo alguns cursos e tal. Aí eu fui no banheiro e falei, não, eu tenho que entender o que ele quer dizer com isso. Né? Aí você faz um exercício de você. Então, assim, o que soou pra mim? Soou que foi muito injusto ele falar isso. Ele nem me falou parabéns, ele nem reconheceu que, nossa, é tão difícil fechar. Eu acabei de lançar no mercado e já fechei um projeto, né? E aí, qual que era a minha necessidade com isso? Era que ele reconhecesse, né? E qual que era o meu pedido? Tudo bem, pode falar, guarda. Mas elogia antes, né? Aí eu saí do banheiro, fui lá e falei assim, por que você falou guarda? Ele falou, porque é difícil fechar um projeto. Eu já fui de consultoria e sei o quanto é difícil. Então, guarda o dinheiro, porque eu sei que é difícil. Aí, mas se é um outro momento, você já teria brigado, discutido. E isso é para qualquer coisa, Marília. Eu acho que qualquer coisa do nosso dia a dia. Relação, não é só profissional. Mas é difícil, mas é super difícil. É muito difícil. A maternidade e a paternidade traz isso a todo momento, é o que você falou. É uma cooperação. E a maternidade a gente vivencia de uma forma muito mais visceral, né, eu digo, porque você tem aquela relação... Então, quando o pai entra, né, quando o pai começa a entrar na relação, tem muito disso, sabe? Você pede, às vezes você fala... Você quer agora, né? Você quer agora, e você quer do seu jeito, e você, tipo, fica esperando na expectativa, aí a pessoa o pai faz do jeito dele, você fica brava, não fala, e vai acumulando aquilo. Então, por isso que... Vai lá e faz. Vai lá e faz e pronto, fica por isso mesmo. Por isso que na hora que você falou, eu achei muito legal, porque é uma via de mão dupla, não é só quem fala a comunicação não violenta. É quem escuta, por exemplo, não guardar naquele momento se ficou chateado, é desse ponto. Se não gosta, né? Tem que ser uma troca, é uma coisa que, tipo, é o que você falou, você conhece pra caramba a comunicação não violenta, mas você às vezes comete erro, falha, todo mundo. Então, também as pessoas entenderem que a comunicação é trazer a responsabilidade para si. Dependente se é para eu falar ou se eu estou ouvindo no lugar de ouvir, eu posso exercer a comunicação não violenta. De que maneira? Se eu vou falar, cumpro todos os requisitos, né, de colocar o sentimento, entender o sentimento. Mas se a pessoa que está me falando não faz com a comunicação não violenta, venha me falar de uma forma agressiva ou de uma forma muito ríspida, eu também não posso exercer a comunicação não violenta. Exatamente, porque você buscando essa escuta de qualidade e se conhecer melhor, né? Porque a gente fala assim, não o algoritmo vai conhecer. Então você tem que ter autoconhecimento de que as coisas não vão te atingir. Mas ontem, por exemplo, eu tive uma situação horrível com uma amiga
e eu não consegui praticar nada de comunicação não violenta. Foi extremamente violento e estou extremamente chateada até hoje, mas não foi, apesar de todo o autoconhecimento, de tudo, a gente tem que pensar muito as coisas que a gente escreve. E aí, por WhatsApp, por distância, nesse momento, a gente pode se arrepender. Por isso que eu queria trazer essa fala nesse momento, porque é isso. Apesar de a gente estar isolado com algumas pessoas, as principais pessoas que a gente convive no dia a dia estão afastadas da gente. Então, não estar olhando no olho é muito difícil, né? E antes tem até um comentário do que eu falo é diferente do que eu escuto. É exatamente isso, né? Porque é muito diferente o que um fala do que o outro escuta e outra. Antigamente a gente tinha uma máxima de que a responsabilidade pelo entendimento do outro era de quem falava. Mas isso é mentira. Isso não é. Depende muito de como você está. Então, nesse momento de vulnerabilidade, porque normalmente as conversas que a gente tem, eu sempre falo que a gente fica fazendo debates. Então, eu ouço para questionar. Quando, na verdade, eu deveria ouvir para compreender. Né? E como você diz, para conciliar, para chegar junto numa solução, né? E aí, muitas vezes, numa conversa, eu ouço já me preparando para contra-argumentar. Quando, na verdade, eu devia ouvir atentamente, que é isso que o mediador faz com total habilidade, checar o entendimento, que é o que a gente falou da paráfrase. Então, do que eu estou entendendo, do que você está me falando, você acha que a minha conduta, que eu venho tendo milhares de anos, é tudo errado. Então, é isso, né? E no debate, eu sempre pergunto do lugar da certeza para vencer. Então, isso que a gente tem que tomar cuidado também. Porque eu devo perguntar numa mediação, é uma habilidade super legal, e isso vale para a vida também, porque eu acho que tudo da mediação vale para a vida, e eu não sou uma pessoa que abraça a árvore, tá? Eu sou, porque tem mediadores que são super low profile, eu sou extremamente empresarial. Total. Isso tudo que a gente está falando aqui, dá para aplicar no trabalho, dá para aplicar na vida, dá para aplicar em tudo, né? Exatamente. E na mediação e no diálogo, na verdade, em qualquer situação, a gente deveria perguntar do lugar da curiosidade, para entender mais, para ocupar esse lugar, né? Porque a gente normalmente fala defendendo o nosso ponto de vista, mas o nosso ponto de vista é muito da experiência que eu tive. Isso é injusto, porque o outro não está vendo isso, né? Tem uma figura que eu adoro. E só de eu colocar para fora, né? Do falar, até tem uma colocação que é isso, o que eu penso. Né? Às vezes eu estou pensando em alguma coisa, na hora que eu vou falar, e o que eu quero falar já passou milhões de coisas por esse caminho, né? Então, o parafrasear eu achei super legal, que é você dar para a pessoa o que ela acabou de dizer, porque muitas vezes ela fala de uma forma tão mecânica, quero sair disparando o que eu penso, o que eu falo, que ela mesma não refletiu sobre aquilo. Então, acho que isso é também uma dica super importante. Né? E aí eu gosto muito de uma frase que o professor William Ury fala. O professor William Ury, ele é um dos maiores negociadores do mundo, ele negocia a guerra, ele negociou a venda do Cassino com a Abílio Diniz. Ele fala que observar é ver de dentro, enquanto observar é ver de fora, enquanto que ouvir é sentir por dentro. Então é exatamente isso que traz pra gente, e as pessoas sempre colocam, eu acho que é isso que a Maíra colocou aqui também, como lidar com a frustração de uma comunicação unilateral, quando apenas uma das partes é de comunicação não violenta. Então, essa é a pergunta que é o que a gente falou, né? Porque é via dupla. Em todos os treinamentos. O que faz isso é você se conhecer. E o que traz disso uma diferença bem grande para você se sobressair nisso é você estar bem e saber que isso não está te atingindo. E sempre partir do princípio de um diálogo. Então, perguntar. Quando você está... O que eu deveria ter feito ontem? Quando eu comecei a ser atacada por um fato X... Eu deveria ter perguntado, por que você está falando assim comigo? Exato. E aí, eu não fiz isso, né? Então, potencializou o conflito e realmente eu não sei o que vai acontecer. Mas eu fui muito emocional, quando na verdade, tudo que a pessoa falou, hoje eu sei que não era para mim. Que o que as pessoas falam da gente é o que ela tá vendo. Não era contra você. Não era contra mim. Isso foi só um estopim por um problema de outra pessoa que eu me envolvi. Mas, na verdade, eu também tenho esse coração gigante. Essa capacidade comunicativa. Você sabe que eu sempre saio na frente, vou fazendo. Criatividade. Porque a gente que trabalha em empresa, a gente se vira em 1000 pessoas ao mesmo tempo. Você vira mãe é pior. Mas a gente tem que... Eu não me cobro mais. Eu me coloco muito num lugar de fala de que todo mundo é vulnerável. E não é porque eu sei comunicação não violenta, porque eu estudei, que eu vou sempre ser perfeita.
De repente, todas as mães de repente dão um grito, todas as mães de repente falam alto com os filhos, e todas as E mães tá têm que tudo assumir, bem. e tem que assumir que É hoje eu não isso. estou num bom dia, eu posso chorar, eu posso reconhecer, mas tem a Uhum. grande diferença, como colocou aí para a Giovana, de ouvir e escutar. Eu, na verdade, quando você está por WhatsApp, você perde muito. Então, a gente tem que tomar cuidado nesse momento, onde a gente está muito no WhatsApp, de voltar um pouco para o e-mail, que o e-mail você respira, né? É uma dica de toda empresa, né? Leia, Sim, durma com o sim. e-mail um dia, e-mails graves, durma com ele um dia, né? Ter essa capacidade de ouvir. Ter um estilo cooperativo, eu acho que ajuda pra caramba, né? Então, sempre procurar entender os reais interesses. A gente tem que buscar isso nas conversas. Principalmente conversas E difíceis. questionar, é isso. Se a Sim, unilateral, se a outra pessoa não faz a comunicação dela, entende o porquê que ela tá. E eu me lembrei de um ponto que eu faço bastante constelação, né? Constelação familiar. E é de um ponto que me martela muito, que foi da minha primeira constelação, que é o não é contra mim, é a favor da pessoa, era o momento sim. da pessoa. A maternidade é o que você falou, às vezes eu fui a melhor mãe, a minha mãe foi a melhor mãe que ela pôde ser para mim naquele momento. E é isso, quando você para, independente de ser unilateral, a comunicação não violenta, e você para e olha e fala, a pessoa não é contra mim, não é pessoal, é a favor Sim. dela, é o momento dela. E como ela tá Então, hoje, né? O que ela tá como ela passando, tá como... E hoje, aí, hoje, é nesse momento de isso, pandemia, não arrisquem, porque as pessoas estão enlouquecidas e é totalmente isso. compreensível isso, né? E a gente Uhum, sempre tem que estimular numa conversa, sempre quando acontece esse diálogo unilateral, quando eu estou pensando, né, aí fazendo uma parte técnica, quando se acontecer um diálogo que a Marília me fala uma coisa meio atravessada, né? Por exemplo, mas você não entregou isso. Eu falo assim, uhum. Marília, pelo que eu estou entendendo, você se chateou com isso? É isso? Eu peço desculpas, mas o que aconteceu foi isso, eu não entendi a demanda, mas sempre se colocar o eu, porque esse eu é Uhum. matador. Você quebra a perna de Traz a qualquer um. responsabilidade, Essa é, você gente, quebra. você quebra e cria a ponte que precisa para começar. Não quero dizer que as pessoas vão ficar amigas ou que as pessoas não vão ter conflito ou não vão discutir. Mas quando você fala do que eu tô entendendo, o que você tá falando é isso, olha, você vai ver, olha, o corpo fala, a pessoa muda até o jeito que ela tá sentada numa Sim, discussão. agredindo, né? É. Nossa, Então, essa dica para mim foi a dica de ouro essa é muito da nossa importante. live. E aí a gente também buscar empoderar outra pessoa, porque às vezes você tá só, a pessoa já tá na defensiva, então inclui a pessoa. E aí tem Uhum, várias palavras para começar isso. O que você gostaria que acontecesse? Como você gostaria que isso? Isso a gente usa muito com o consumidor nas mediações. Quando você liga sim. para fazer um acordo, as pessoas estão desestruturadas. Mas o que você gostaria que a empresa tivesse feito por você? E o que você fez? Você procurou a empresa? Você sabe do consumidor.gov? Você sabe disso? E aí você vai com criatividade, Marília. Não tem como Uhum, ter só uma coisa ou outra. É um conjunto de coisas. E isso, para os advogados, para qualquer profissional, isso cabe muito bem, né? E sempre com total, frieza. total. E buscar esse lugar do vazio, porque você não pode tentar adivinhar o que o outro está falando. Não pode. Não levar para o pessoal. Pergunta. É isso, pergunta. É com dúvida de qualquer coisa, não interpreta, não supõe, não, Sim, né, não tem hipótese. Pergunta que a pessoa tá ali na tua frente, por que não, sim. né? Exatamente. Esclarecer. Isso eu acho que é o mais importante assim, que a gente pode levar da comunicação não violenta, é isso, né? Porque o Marshall ele tem uma frase que está em vários lugares que ele fala que por trás de toda atitude ofensiva, ou de um grito, ou de uma possível violência verbal, tem uma necessidade não atendida. E Sim. aí, isso é matador. Então, assim, o que a pessoa está querendo me falar? Talvez a pessoa estava querendo me falar há muito tempo várias coisas que incomodavam. E, de repente, o Uhum. estopim foi uma coisa que trouxe Foi fatos aquilo de ali. anos atrás para falar. Tipo, o relacionamento. E a gente sabe quando a gente tem amigas e Sim. irmãs que isso pode acontecer. Mas aí você fica com Uhum. uma dor, né? Exatamente, as pessoas têm medo de conversar, eu acho, principalmente nos relacionamentos. Isso é muito ruim, porque a gente vê vários casamentos se desfazerem por diálogo. Aquele filme que tem lá de Uhum. diálogo, que eu esqueci o nome agora, no Netflix, que rodou bastante, que as pessoas se separaram se gostando sem conversar. Se as minhas amigas estiverem aí assistindo e lembrar do nome, é a dica do Ah, eu milhão. quero Eu esqueci o nome do saber. filme, mas eu acho que as minhas vão Vou lembrar. procurar depois. Tá, mas eu te mando já já, que eu não guardo muito nome de filme. Mas eu acho que as Eu sou que nem principais você. coisas que a gente tem que usar, e aí esse parafraseamento, até em ata de reunião, né? Uhum. Mandar reproduzir as ideias, só que você não pode mudar a história de um casamento, isso mesmo. A história de um Ah, casamento. legal. História Obrigada. de um casamento.
tudo isso que a gente traz para o dia a dia, a gente tem que documentar, entender e trazer isso para qualquer situação. É difícil, viu? Estou falando para vocês hoje no momento de bastante pesar, porque eu não consegui ontem agir com tudo isso que eu aplico, que eu ensino tanta gente. E é o que a gente acabou de falar. Tudo bem, a Aline erra também, ok? Sim. Né? Aproveita essa reflexão aqui durante a live, procura essa pessoa, de repente vocês conseguem, depois de um dia, conseguir um diálogo melhor. E eu acho que ainda não, mas eu acho que a gente tem que ir perguntas. Eu acho que o segredo de tudo isso é você elaborar perguntas, é você tentar entender. Então, me conta o que aconteceu, o que eu posso te ajudar. Parece que você não está gostando disso. E a gente, às vezes, finge que não está vendo, né? Que a situação não está boa. O que você gostaria que fosse feito? Eu sempre pergunto isso para as pessoas. Às vezes, nas mediações, você vê que está quase perdendo a mediação. Mas o que você gostaria que fosse feito? Tem gente que só queria... E você põe a pessoa para pensar. Exato. Isso, e você põe a pessoa para pensar. Porque é aquilo que a gente falou, na comunicação não violenta, lembra sempre que o paradigma é da cooperação. As pessoas juntas precisam ter um diálogo melhor. E não desistir quando a pessoa é violenta, sabe? Não pode desistir. Eu sempre falo isso. Sim. A gente precisa, na verdade, criar essa ponte com o outro, ainda que ela seja uma ponte que não vai dar em nada, né? Mas essa ponte tem que criar. E aí o professor Ilhauri, ele fala bastante que é criar a Golden Bridge. Então, a ponte de ouro, né? Que é você... Ele fala uns passo a passo que é muito legal. Que você chegar na varanda, olhar pela perspectiva do outro, checar que você entendeu a perspectiva dele, contar a sua perspectiva e aí demonstrar a sua perspectiva. Que aí você cria a ponte de ouro. A ponte. E isso estabelece qualquer diálogo e evita vários conflitos, né? Então, o diálogo, na verdade... Maravilhoso isso. A gente tem que buscar manter essa fluência no diálogo, né? E sair daquele lugar de debater, tentar conversar mesmo. É isso, provar. Eu tenho um podcast que eu assisto bastante, que é o Mamilos, que eles falam uma coisa também que é bem legal, que é o construir pontes e não provar pontos, né? Sim, então, exatamente. É verdade. Eles bem ilustrativo disso daí. Fala, Sim. Muito bom, gente. Eu tô perdida para fazer um pós-live dessa live de hoje. Tanto de dicas que a gente deu, a gente vai passar a semana toda reafirmando as dicas que a Aline deu aqui. Sim. Aline, a gente tá caminhando pro fim, tô muito triste, porque tá muito gostoso o papo. Muito bom, mas e o Instagram, ele é o Instagram derruba a gente, é implacável, né? Como diz, foi a nossa live, né? Sim. A gente acabou sendo derrubada. A gente foi derrubada. Mas eu queria muito... únicas, viu? Foi, mas a conversa estava boa. A gente fez uma live para falar de maternidade, gente. Sim. Aí não as duas jeito. Mães corujas aqui não teve jeito. Perdemos a cabeça. Sim. Querida, queria muito te agradecer. Foi maravilhoso o papo. Adorei. Nossa, realmente vou me ter que aqui anotar várias coisas para colocar no pós-live para fixar bastante, porque foram dicas realmente de ouro. Obrigadão, viu, por ter dividido com a gente. Nossa, que trajetória linda. Eu que agradeço. Muito legal. E aí eu acho que a gente precisa mesmo desse autocuidado, desse lugar do vazio, de dialogar, se colocar no lugar do outro empaticamente. Eu acho que nesse momento, cuidado com o excesso de WhatsApp, cuidado com as conversas que ficam atravessadas e, na dúvida, pergunta. Pega o telefone e liga, porque eu acho que pode evitar muita coisa, né? Que eu acho que as perguntas são as intervenções mais significativas para gerar um bom diálogo. Eu acho que isso é bem relevante. Tá bom? Sem Obrigada. Suposições, né? Sem pergunta. Ficou com dúvida, pergunta. Exatamente. Muito obrigada, pessoal. Só para falar pro pessoal que a gente tem várias lives também no canal da Target. Pode seguir a gente também. Verdade. Tem várias coisas que a gente passou nesse momento. Sim. Posso compartilhar lá bastante coisa com vocês. Obrigada, viu? Isso aí, eu ia reforçar isso daí. Para quem ainda não conhece, não tá seguindo a Target, sigam. Tem, nossa, conversas maravilhosas. Tem. E a Aline é essa pessoa linda que vocês conheceram. Ah, que isso. Muito obrigada, pessoal. Convite. Obrigada por ter ficado aí com a gente durante essa uma hora. Beijo, beijo. Um beijo, até. Tchau.